Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é simplesmente fascinante. Uma daquelas ideias poderosas que podem, de verdade, transformar o jeito como a gente aprende. Estou falando da tal da pergunta essencial. E para começar, que tal um pequeno desafio, um quebra-cabeça? Dá uma olhada nessas duas colunas. O que será que faz as perguntas aqui da esquerda serem tão diferentes das perguntas da direita? Tem algo aí, né? Então, a grande sacada é que as perguntas da esquerda não foram feitas para ter uma resposta única e definitiva. Pensa nelas como chaves. Elas não são o destino final, elas são feitas para abrir portas. Portas para ideias muito maiores. Isso nos leva direto para o coração da nossa conversa. O que exatamente faz uma pergunta ser essencial? O que ela tem de tão especial? Bom, uma pergunta essencial, ou PE, como a gente pode chamar, não é sobre achar um fato e pronto, acabou. É o contrário. Ela é o ponto de partida para uma jornada de investigação. O objetivo dela não é fechar um assunto, mas sim estimular o pensamento. E o mais legal, gerar ainda mais perguntas. Certo? Então, quais são os ingredientes que formam uma pergunta essencial de verdade? Existem 7 características principais que a gente precisa conhecer. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas 7 características para entender de onde vem o poder dessas perguntas. O mais fascinante aqui é como essas características, todas juntas, mudam completamente a dinâmica do aprendizado. A gente deixa de ser só um receptor de informação e se torna um investigador ativo. A gente passa a questionar, a analisar, a construir o nosso próprio entendimento. Mas, olha, tem um segredo aqui. Não é só sobre as palavras que a gente usa, a forma da pergunta. A parte mais crucial de uma pergunta essencial é algo que a gente nem consegue ver. E aqui está o ponto-chave. É o porquê por trás da pergunta que faz toda a diferença. A intenção de provocar o pensamento, de abrir uma conversa, isso é muito mais importante do que só ter uma frase bem formulada. Esse exemplo é perfeito para a gente ver isso na prática. Olha só, o mesmo tópico pode levar a gente para 2 caminhos totalmente diferentes. Um te leva para uma resposta fechada, de livro didático. O outro abre um universo de debate, de reflexão e de investigação profunda. E vale dizer que nem toda pergunta essencial é igual. Elas podem ter escopos bem diferentes, sabe? Algumas são super específicas, enquanto outras são incrivelmente amplas. As perguntas tópicas funcionam como uma lente de zoom para focar num assunto bem específico. Já as perguntas abrangentes, essas são como lentes grande-angulares. Elas são tão amplas que a gente pode voltar a elas várias e várias vezes, em diferentes momentos ao longo de anos de aprendizado. Ok, a gente já viu o que é uma pergunta essencial. Mas para entender de verdade, é super importante saber também o que ela não é. Às vezes o melhor jeito de entender uma coisa é pelo contraste. É muito fácil confundir, mas essas perguntas têm papéis bem diferentes. As indutoras, as guias, as gancho, todas são ferramentas úteis, claro, mas o propósito delas é bem mais limitado, mais focado do que o de uma pergunta essencial. Vamos ver um exemplo prático com o tema nutrição. Percebe a progressão? Começa com uma pergunta gancho só para chamar atenção. Depois passa por perguntas que checam fatos. E finalmente chega na pergunta essencial, que convida a gente para uma reflexão profunda, contínua e até pessoal. Então, para a gente resumir, se tem uma coisa que precisa ficar clara é que as perguntas essenciais mudam o jogo do aprendizado. Elas tiram a gente da busca por respostas prontas e colocam a gente num caminho de exploração, de investigação de possibilidades que são, na prática, infinitas. E para terminar, vamos deixar aqui uma última pergunta essencial para ficar na cabeça. De que forma fazer um tipo diferente de pergunta pode mudar não apenas o que a gente aprende, mas quem a gente se torna ao longo desse processo?